Olá, nesse vídeo então nós vamos calcular a transformada de Fourier desse sinal aqui. Esse sinal aqui ele é a função het de t, né? A gente podia chamar aqui, eu coloquei x de t, mas ela também pode ser chamada de het de t, é bem comum chamarem assim, que é basicamente a função retângulo. Ela tem uma amplitude de 1 e ela vai de menos 1 sobre 2 a 1 sobre 2. Então basicamente é um quadrado de 1 por 1 aqui. Então vamos começar, né? Para calcular aqui a transformada de Fourier, nós vamos escrever aqui que o nosso x de ômega ele vai ser igual à integral de menos infinito até o infinito do sinal que nós queremos calcular, ou seja, do nosso x de t, multiplicado aqui pela exponencial de e na menos j ômega t dt. Só que isso aí vai quase sempre acontecer, que nosso sinal ele vai ter muitos valores de zero. Para esse caso aqui, nós vemos aqui que esse sinal ele só é diferente de zero entre menos meio e meio. Então, para todo esse intervalo aqui e para todo esse intervalo aqui, indo até o menos infinito e indo até o mais infinito, esse sinal vai ser zero. Então, nós sempre vamos começar um problema desses tentando observar onde que a gente pode simplificar essa integral aqui, que é do menos infinito até infinito. Então, para o nosso caso, como o sinal ele só é diferente de zero nesse intervalo, nós podemos escolher então calcular a integral dentro do intervalo que ele é diferente de zero. Então a primeira simplificação aqui nesse sinal, o primeiro passo para resolver esse problema, seria mudar essa integral aqui. Então ficaria aqui integral de x de ômega, vai ser uma integral do menos 1 sobre 2 até o 1 sobre 2. Então nós vamos pegar só esse intervalo aqui, porque as outras integrais vão dar zero. Na verdade, a gente só está dividindo em três integrais, né? Só que duas vão dar zero. Então nós vamos aplicar dentro desse intervalo aqui o nosso sinal x de t. Nesse caso aqui nós demos sorte, né? Um exemplo bem simples ainda, que o sinal ele vai ser 1, né? Então dentro desse intervalo nós vamos ter aqui um 1 que está multiplicando a exponencial e na menos j ômega t dt. Então, prosseguindo aqui com a integral, né, nós sabemos que a integral de exponencial é ela mesma, né? Então nós temos e na menos j ômega t, e aqui nós estamos dividindo aqui por menos j ômega, né? Isso aqui acontece porque a gente faz uma substituição por u aqui, e aqui nós vamos aplicar os limites de integração, que é de menos meio até meio. Aplicando esses limites de integração, nós concluímos então que o nosso x de ômega ele vai ser e na menos j ômega sobre 2. Então aqui eu substituí 1 sobre 2 aqui, né? Então vai ficar menos j ômega sobre 2, substituindo aqui no t. Então já menos j ômega sobre 2 menos e na j ômega sobre 2, porque aqui eu substituí o menos 2, então o sinal cancelou aqui com outro. E aqui continua a nossa divisão sobre menos j ômega, né? Agora que eu vou passar aqui, como aqui está negativo, eu vou passar o negativo aqui para cima, vai inverter aqui em cima, né? Então nós concluímos aqui que o resultado dessa nossa integral é e na j ômega sobre 2 menos e na menos j ômega sobre 2 dividido por j ômega. Então, basicamente, aqui eu só troquei de lugar esses dois aqui porque mudou o sinal. Agora vem uma coisa importante. Nem sempre, na verdade, muitas vezes isso vai acontecer, da nossa transformada de Fourier não ser um número complexo. Esse caso aqui é um deles. Isso aqui, por incrível que pareça, não é um número complexo. Porque uma coisa que nós temos que ficar atentos é nas possibilidades de aplicar a fórmula de Euler. Aquela lá, e na j θ igual a cosseno θ mais j seno θ. Porque a partir dessa fórmula, se você se lembra, aquela fórmula importante, né, que nós podíamos... Porque a partir disso, nós tínhamos aquelas fórmulas importantes de escrever senos e cossenos em função de exponenciais. E se você se lembrar bem, nós podemos aplicar nesse caso a fórmula para escrever o seno de θ. Porque se você se lembrar, o seno de θ ele é igual a exponencial de e na j θ menos e na menos j θ sobre 2j.
E você pode ver que esse caso aqui se aplica aqui. Nós vamos ter que fazer basicamente umas mudanças muito simples aqui para poder aplicar esse seno aqui. Então a lição que fica é que sempre que possível nós temos que aplicar essas fórmulas aqui, porque elas vão simplificar muito nossa vida e vai simplificar muitos cálculos mais para frente. Por exemplo, se nós estivéssemos usando essa transformada em algum lugar. Na verdade, antes nós vamos fazer aparecer o 2j aqui embaixo, né? Então nós vamos multiplicar aqui em cima e embaixo, aqui embaixo por 2, né? Que nós vamos multiplicar aqui embaixo por 2. Isso implica que nós vamos ter que ter um 2 aqui na frente, né? Porque nós estamos multiplicando por 1. Então, prosseguindo aqui, nós ficaremos com e na j ômega sobre 2 menos e na menos j ômega sobre 2 sobre 2j, né? E aqui eu vou passar o ômega aqui para fora para junto com esse 2 aqui, né? Então ficaria aqui 2 sobre ômega, né? Nós não podemos sumir com esse ômega, claro, né? Então nós vamos aplicar para esse caso aqui da equação de Euler. Nós vamos ter que o θ, nós vamos escolher como ômega sobre 2. Porque ele vai cair aqui então, né? Aqui o θ está aqui, esse θ aqui e esse aqui é o θ, né? Então prosseguindo aqui com a nossa substituição, nós teremos aqui o seno do θ, né? No caso o θ então é ômega sobre 2, vezes 2 sobre ômega. Isso aqui também tem uma simplificação. Na verdade não é bem uma simplificação, que é uma definição de outra função. Porque se nós observarmos aqui, aqui tem ômega sobre 2 e aqui tem 2 sobre ômega. Nós poderíamos deixar isso aqui mais bonitinho, colocando como seno de ômega sobre 2 dividido por ômega sobre 2. Então basicamente eu só estou dividindo aqui o ômega sobre 2, né, pelas regras da divisão aqui, isso aqui passa dividindo, né? Essa função aqui, que é o seno de alguma coisa dividido por uma coisa, ou seja, o seno do argumento dividido por argumento, é uma função que aparece muito em telecomunicações e etc. E também ela vai aparecer bastante em livros, que se você estiver estudando o assunto, que ela é a função sinc, né? Então eu vou escrever aqui, isso aqui é o sinc de ômega sobre 2. Basicamente é uma função que aparece tanto que os engenheiros e os matemáticos eles inventaram uma outra notação, porque nós somos preguiçosos, né? Não vamos querer ficar escrevendo uma coisa seno de ômega sobre ômega sobre 2 toda hora. Então isso aqui é o nome dessa função, é o sinc, né? Isso aqui vem de sinus cardinalis. E alguns autores, às vezes eles usam também o sa, né? Não tem exatamente uma convenção. Às vezes isso aqui em alguns livros aparece como sa. Eu gosto de escrever como sinc, né? E daí esses autores também, às vezes eles escrevem tipo sa isso aqui, e daí o sinc é outra coisa. Então é bom sempre olhar no apêndice do livro se tem alguma coisa falando disso aí. Mas isso aqui é o sinc de ômega sobre 2. Então nós concluímos que a transformada de Fourier desse nosso pulso retangular, ou seja, do het de t, é o sinc de ômega sobre 2. Agora vamos desenhar o gráfico disso aqui. Vamos observar aqui o espectro de amplitude e de fase, porque vai acontecer algumas coisas interessantes quando é uma função que não é totalmente complexa. Na verdade isso aqui é puramente real, não tem nada de complexo aqui. Então eu vou primeiro desenhar aqui o que acontece com a função sinc normalmente. Isso aqui não é nem o espectro, né? Isso aqui é basicamente a função como ela é. Vamos ter aqui o x de ômega, né? Que é o x de ômega. Aqui é a variável ômega. E ele vai fazer algo assim. Então aqui, nesse caso aqui, o nosso sinc ele terá um pico em 1, né? E ele tem esse decaimento aqui. Aí no caso, se fosse só o sinc de ômega, o sinc de ômega ele cruzaria aqui no valor de π, né? Só que aqui é sinc de ômega sobre 2, né? Então aqui ele cruza no 2π, na verdade, né? Então aqui seria 2π, esse ponto aqui é o 4π, e assim por diante, né? E aqui de novo, né? Aqui é menos 2π, aqui é menos 4π. Enfim, isso aqui ainda não é o espectro de nada, isso aqui é só a função normal como ela é mesmo, né? Agora nós vamos desenhar o gráfico do módulo, né? Se fosse uma função complexa, nós teríamos que utilizar aquela raiz lá. Só que aqui, como é uma função real, o módulo ele acaba sendo o módulo justamente dessa função aqui. Então eu vou desenhar aqui do lado, para você comparar melhor.
esse aqui vai ser o gráfico do módulo. De novo, se fosse uma função complexa, nós teríamos que fazer tudo aquilo lá de calcular a raiz quadrada do a ao quadrado mais b ao quadrado, mas nesse caso aqui, como é real, o módulo é simplesmente o módulo da função real como nós conhecemos, né? Então isso aqui é o módulo de x de ômega. E por fim vamos desenhar a fase. A fase tem uma coisa diferente, né? Porque para a fase nós estamos considerando o ângulo desse número. E daí se nós olharmos aqui o que acontece no plano complexo, vamos observar aqui o que acontece no plano complexo, nós estamos variando entre valores positivos e negativos, né? Então isso aqui é o eixo dos reais e isso aqui é o eixo dos imaginários, né? Ou seja, então nós estamos variando nessa linha aqui, estamos presos nessa linha aqui dos reais. Só que você percebe que isso vai influenciar no ângulo, porque quando nós estamos com valores reais positivos, nós estamos desse lado aqui. E quando nós temos valores reais negativos, nós estamos desse lado aqui. Ou seja, se é um valor real positivo, nós temos um ângulo de 0 graus. E se é um valor real negativo, nós andamos todo esse ângulo aqui. Ou seja, nós andamos em π ângulos. Ou seja, isso aqui são 180 graus, né? 180 graus é π em radianos, né? Então, moral da história, né? Quando é um real positivo, é ângulo 0. Quando é um real negativo, é ângulo 180 ou π. Então eu vou aqui até alinhar esses dois gráficos, né, para ficar mais fácil desenhar o espectro de fase, né? Então nós sabemos que quando for positivo aqui, a fase vai ser 0. Então eu vou desenhar aqui para nos guiar, né? Então nós sabemos que quando for positivo a fase vai ser 0, então aqui é 0. Nesse pedaço aqui é 0, né? Até aqui seria 0. Esse pedaço aqui seria 0, né? Isso aqui, esses seriam igualmente espaçados, só que você percebe que eu não estou conseguindo desenhar bem, né? Mas dá para entender a ideia, eu espero, né? Então, nesses pedaços aqui, essa função aqui seria 0. Essa aqui seria a fase do x de ômega. Vou até escrever aqui do lado, né? Que seria a fase do x de ômega. E daí vamos lembrar aqui, então, o que acontece para valores negativos. Só que daí tem uma coisa, tem ainda uma outra pegadinha nisso, porque o espectro de fase, ele precisa ser uma função ímpar. Ou seja, se nós desenharmos aqui, por exemplo, que esse aqui vai ser o valor de 180 graus, ou seja, de π, então aqui é o π, né? Então se aqui for π e aqui também for π, porque aqui o ângulo está negativo, então obrigatoriamente desse outro lado, aqui tem que ser menos π, né? Porque a função precisa ser ímpar. Então ela precisa ter essa cara aqui, ela precisa ter essas duas inversões, inversão aqui e inversão aqui. Nesse caso, então, eu considerei um ângulo positivo aqui para a parte positiva. Só que se você ver aqui, né, nós poderíamos considerar que esse número complexo aqui ele pode ter tanto uma fase positiva de 180 graus, como uma fase negativa de menos 180 graus. Nós vamos chegar exatamente no mesmo lugar, porque nós estamos andando só metade de um círculo, né? Ou seja, 180 graus e menos 180 graus é a mesma coisa. Então eu vou escrever aqui, 180 graus é igual a menos 180 graus. Então dessa forma, para esse exemplo aqui, não faz diferença se nós vamos desenhar ele positivo ou negativo aqui no espectro de fase. Isso sempre vai acontecer para funções que são transformadas de Fourier puramente reais. Então eu vou desenhar aqui de novo em verde. Seria exatamente a mesma coisa, nós estaremos dando a mesma informação. Eu vou até marcar aqui é menos π, né? Então aqui seria exatamente a mesma informação se nós fizéssemos esse gráfico aqui que eu estou desenhando em verde. Ele precisa, o único requerimento é que precisa ser uma função ímpar. Mas esse gráfico vermelho e esse gráfico em verde que eu coloquei por cima, eles são exatamente a mesma coisa. Então os dois estariam certos se nós estivéssemos desenhando o espectro de fase dessa função aqui. Bom, então é isso por esse vídeo. Eu espero que você agora esteja mais familiarizado, né, com o que acontece na transformada de Fourier quando a transformada é uma puramente real, né? E nesse caso aqui, nós temos que ficar atento para os casos que é uma transformada puramente real, porque nós temos que nos lembrar daquelas relações de Euler, né? Você pode ver que se nós nos esquecêssemos de considerar que isso aqui é real,
nós teremos muito mais trabalho para calcular os espectros, para desenhar os espectros de amplitude e fase, porque nós teríamos que fazer aquelas raízes quadradas, teríamos que fazer arco tangente, e se nós notássemos que é uma coisa real como nós notamos aqui, nós chegamos numa função real e acaba sendo muito mais fácil depois desenhar aqui o espectro de amplitude e o espectro de fase. Então esses aqui que eu circulei, o espectro de amplitude e de fase. Isso aqui na verdade é só o gráfico da função que eu usei aqui para auxiliar. Bom, mas então é isso. Até mais.